caras eram definitivamente vilões. Enquanto várias partículas de vermelho pairavam sobre ela, e Doc se levantando de seu lugar, disse que estava olhando de que lado olhar. Após o qual ele se levantou abruptamente, segurando a mão no cinto. Disse que ele quis dizer isso. A opinião deles pode diferir da opinião das constelações. E Ian, que estava sentado abaixo, ficou muito surpreso com o que ouviu e olhou para cima com uma falta de compreensão da situação. Filho e Gil, que estavam agachados ao lado, virou-se bruscamente olhando para um, que ficou muito surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Enquanto Doc continuou a dizer que muitas vezes, justiça é apenas o benefício da maioria, Von continuou a ficar no mesmo lugar, com a cabeça baixa olhando para as amigas e disse que sim, claro. Após o qual, após uma breve pausa, pensando em tudo o que acabara de ser dito, Doc de repente disse que isso não significava que não havia saída. Von ficou em seu lugar olhando para a frente, esperando por sua resposta, e disse que havia algo. E Doc sentado em seu lugar, virando a cabeça ligeiramente para o lado, com um olhar cheio de seriedade, disse que é claro que haveria. Não é fácil, mas há uma maneira de derrotar Pinhon. Ela queria saber como fazer. Phil sentou em um banco, lendo com entusiasmo um jornal, que ele segurou com as duas mãos. E na frente dele estavam seus subordinados. E Doc disse que eles deveriam. Phil abriu bem a boca e, fechando os olhos, bocejou, levantando a mão para a boca, levantando a cabeça ligeiramente para cima, e Doc continuou a dizer que ele iria atraí-lo para fora. A zona armada. De cima você pode ver toda a zona vermelha, em cima do qual havia uma inscrição, que esta era a zona verde, 5670, em que Pílula foi localizada, junto com seus subordinados, e a enorme quantidade de suprimentos que eles capturaram para si mesmos. E Doc disse que a zona de armas é equipamento, apontado para a área assim que ele sair da área. A habilidade para de funcionar, e suas torres também se tornaram inúteis. Mas não tem como ele simplesmente deixar a área. Ele continuará a sentar em seu lugar, cruzando as pernas e segurando o jornal nas mãos, lendo com entusiasmo, enquanto todos os seus suprimentos estavam ao lado dele, e Doc continuou a dizer que ele tinha comida, um cobertor e até um penico. E Von imediatamente disse que ele estava apenas sentado lá em um lugar. E provavelmente alguma coisa valiosa foi enterrada lá. O sinal da Zona Verde, 5670, brilhava com um brilho esverdeado escuro, localizado acima ao lado da passagem para o banheiro. E Doc diz que esta é a maior sala em Shaniro. Von virou a cabeça em sua direção. Disse bruscamente com grande surpresa sobre a sala. E bem na frente de todos eles, no mesmo momento, uma janela de notificação do Sistema Azul apareceu, notificando que o cenário 3 começaria em 1 hora.
Imediatamente depois disso, Von se virou bruscamente e viu Zonon sóbrio com grande desagrado, rangendo os dentes dizendo que ele era uma pessoa má e não deve se aproximar. Doc e seu companheiro ficou no meio do corredor do metrô e olhou para frente com um olhar confiante, enquanto ele segurava a mão no cinto, com uma expressão presunçosa no rosto. Disse isso, ok. Precisamos pensar no travesseiro mais tarde. Mas agora precisamos encontrar um quarto. No mesmo momento, como se do nada. Após o aparecimento de um brilho amarelo brilhante, semelhante ao Backhand relâmpago, apareceu no ar, espalhando as patas para o lado, abrindo a boca, e disse que era hora de começar o cenário 3. E todos deveriam pensar. Então Doc e seus amigos ficaram abaixo e olhou para ele com um olhar confiante. E a conversa levitando no ar, cercado por raios amarelos brilhantes. Disse que novas pessoas vieram para a estação hoje. Então deve ser ainda mais interessante. Imediatamente depois disso, ele levantou a pata, estalou os dedos, e tudo ao redor foi iluminado com um brilho. Brilho amarelo que apareceu. Depois disso, todos os companheiros do Doc estavam em seus lugares. E junto com ele mesmo, enquanto grandes janelas de notificação do sistema azul de repente apareceu bem na frente de seus rostos. A janela de notificação do sistema notificou o início do cenário principal número 3 e a zona verde e suas condições. A janela de notificação do sistema continuou a estar no mesmo lugar, notificando sobre o cenário principal N3 da zona verde, e disse que o cenário 3 começaria em 1 hora. Ian e Ceneron estavam em seus lugares, olhando na frente deles, na janela de notificação do sistema. E foram muito surpresos e assustados com o que viram. Falar sobre continuou a levitar no ar. E com um olhar arrogante, com a boca bem aberta com os olhos fechados, espalhe as patas para os lados. E disse que as regras são simples. E eles devem ocupar a zona verde mais rápido do que outros. Ou leve embora. Ele continuou a permanecer no mesmo lugar, levantando a pata e com um sorriso disse que eu aconselho você a se apressar. E se à meia-noite eles não encontrarem uma zona verde, eles se encontrarão em apuros. Enquanto os sobreviventes da estação imediatamente correu para o lado com grande velocidade. Pequenas áreas verdes localizadas lá. E a equipe do Doc ficou em seu lugar. Doc e seus companheiros permaneceram no mesmo lugar. E olhou para frente com um olhar assustado, enquanto a conversa sobre disse que ele desejou a todos boa sorte, e riu a garota com grande raiva. Segurou o homem pelo colarinho e desferiu vários golpes brutais, com uma faca em seu corpo gritando para ele morrer. E em outra zona verde da mesma forma, um homem lidou com seu oponente e disse que não era nada pessoal. E ele simplesmente não queria morrer.
após o qual ele desferiu um golpe furioso com sua faca. Espirrou tudo ao redor com uma grande quantidade de sangue, metade dos quais estava na zona verde. Anne olhou para a frente com um olhar furioso. Sam estava muito assustado com o que estava acontecendo e virando ligeiramente para o lado, inclinando o torso para a frente com medo no rosto. Disse que eles realmente tinham que lutar assim também. E Doc deu um passo à frente, segurando sua lâmina em suas mãos. Ele então se virou bruscamente, olhando para os outros e com um olhar calmo. Disse que não havia necessidade disso. Eles poderiam encontrar um quarto que pudesse caber mais pessoas, e razão pela qual as áreas verdes variavam em tamanho. Neste ponto, havia zero de uma pessoa disponível em uma das zonas verdes. E o homem abriu bem a boca, coberto de hematomas, virado para o lado. E o Doc continuou a raciocinar que eles eram principalmente para uma pessoa. Fel junto com sua gangue continuou a estar na zona verde com 60 e uma pessoa em 70 disponível. E ler o jornal. E o Doc continuou a raciocinar que mas há muitos mais, por exemplo, aquele ocupado pela gangue Gong Peondu. Depois do qual, Doc virou-se para todos e estendeu os braços. Disseram que deveriam se separar e procurar um quarto. E Ethan deve ir juntos. E Jill deve ficar perto de um. Ela imediatamente perguntou sobre ele, enquanto ele respondeu que seria um. Se nada for encontrado, 20 minutos antes do início do cenário. Depois do qual, ele acrescentou bruscamente que eles estavam se encontrando aqui. E eles balançando a cabeça. Aprovado dessa ideia e com um olhar sério. Todos os quatro ficaram em seus lugares. Doc continuou a olhar para frente, enquanto seus companheiros corriam em grande velocidade, divididos em grupos, virando-se para o lado e raciocinando que eles tinham certeza de. Após o qual ele virou bruscamente a cabeça para o lado, levantando a mão segurando o telefone nele, e olhou para ele com um olhar cheio de decepção. E pensei que ele tinha pensado assim. Na tela de seu smartphone, ele viu uma linha dizendo que havia atualmente não há quartos disponíveis em Chernobyl. E ele imediatamente começou a raciocinar que eles não seriam capazes de encontrar um quarto. Von e Gion seguiram em grande velocidade ao longo do corredor, olhando em volta com um olhar assustado, enquanto todos ao seu redor estavam se matando na batalha pela Zona Verde. E Doc pensou que eles realmente tinham uma maneira. Mas eles poderiam e Ian e Sam também estavam juntos. E seguraram suas armas em suas mãos. Localizado em um dos corredores do metrô. Virando-se de medo enquanto lá havia um grande número de cadáveres ao seu redor. E tudo estava coberto de sangue. E Doc pensou que ele tiraria a vida de outra pessoa para salvar meu. Doc sentou-se no banco colocando sua lâmina ao lado dele e inclinando-se um pouco para a frente. Olhou para o telefone, enquanto todos ao redor estavam se matando na luta pela Zona Verde.
e a janela de notificação do sistema. Notificado de que o cenário 3 começaria em 30 minutos. Doc continuou sentado no mesmo lugar, levantando a mão até o queixo e olhando pensativamente para a tela do telefone, que ele segurou com a outra mão. Diretamente na frente dele, ele se sentou no banco com um braço para baixo, descansando em sua perna, e sua lâmina escura estava ao lado dele. Enquanto ele segurava o telefone em uma das mãos e olhava para ele. E ficou muito surpreso quando Bi-hyun mandou uma mensagem para ele, com grande raiva por estar fazendo algo desconhecido. Imediatamente após isso, Doc, com grande compreensão, levantou a cabeça, abaixou a mão com o telefone desligado e cobriu com outro pensamento, que provavelmente não valia a pena mostrar. Os métodos de sobrevivência. Star eram as constelações. E a janela de notificação do sistema. Notificaram que a constelação de O Prisioneiro do Guan. Inrupt, suas ações parecem estranhas. Doc sentou-se no mesmo lugar. Levantou a cabeça um pouco mais alto. E foi muito surpreso e intrigado com o que tinha acontecido, olhando para a frente com um olhar em branco. Enquanto atrás, disse a ele que ele estava olhando para uma folha de notas em branco. E por causa dele, todas as constelações estavam ficando loucas. Doc desajeitadamente esticou a mão para a frente, com o smartphone ligado, e apontou a tela para longe dele, pensando nas notas. E perguntou se era disso que ele estava falando. E Baeun, que estava claramente já muito zangado com a situação atual, disse: "O que exatamente?" E ele os ligou com certeza para pensar em algum plano. E quer morrer porque o tempo está se esgotando. E como ele poderia confiar em um idiota? Depois do qual, Doc levantou a mão com o smartphone no rosto. An olhou para frente, com um olhar confuso e incompreensível, raciocinando que nem a constelação, nem mesmo a conversa sobre quem tem direitos máximos. Pude ver este texto e pensei que realmente se eles pudessem, alguém teria falado sobre isso há muito tempo. Na tela de seu smartphone, havia uma inscrição sobre um arquivo anexado com o nome Cerca de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E o Doc continuou a pensar que o autor de um método de sobrevivência, quem ele era ao mesmo tempo. Doc, ainda segurando o smartphone na mão, virou-se bruscamente para trás com grande surpresa, expressando calma em seu rosto ao grito alto. Um homem caiu aos pés de um homem com a cabeça quebrada e uma enorme quantidade de sangue fluindo de seu crânio. Enquanto ele estava na zona verde, com uma das pessoas permitidas, e um grande número de cadáveres estavam espalhados. Um jovem com um bastão nas mãos segurou na frente dele com as 2 mãos e olhou para a frente com um olhar assustado e selvagem. Estar na zona verde, 1 de 1. Enquanto o cadáver de um homem jazia abaixo coberto de sangue. O jovem olhou para a frente com um olhar assustado, cheio de compreensão da situação atual. E como um espetáculo,
Ele começou a chorar e disse que ele não deveria se aproximar dele. Naquele momento, Doc levantou-se de seu lugar e, colocando uma mão no bolso, o outro acenou para ele e se dirigiu em sua direção, dizendo que ele não deveria ter medo. Ele não precisava de seu lugar. E ele continuou a ficar na zona verde. Enquanto ele estava por perto, estava o cadáver de um homem. Doc ficou no lugar com as mãos na frente dele. Ann olhou para frente com um olhar surpreso, quando Jay apareceu atrás dele no mesmo momento, que com um sorriso arrogante, segurando uma lâmina em seu ombro, e disse que parecia relaxado, voltando-se para ele, e parece querer morrer. Após o qual o Doc de repente voltou surpreso. Sorriu um pouco enquanto o suor escorria por sua bochecha. E olhou para a frente dizendo: quem seria tão rude? E ela parecia estar bem calma também. E Jay ficou atrás dele com um sorriso arrogante. E olhou para a frente com um olhar confiante, continuando a segurar sua lâmina em seu ombro. Após o qual ela deu mais um passo à frente, colocando uma mão no bolso e segurando sua katana com o outro. Acenou na frente do rosto do Doc e disse que ninguém deveria entrar no quarto dela, porque todo mundo sabe o que vai acontecer se eles tentarem. E Doc, voltando um pouco, colocando uma mão no bolso e segurando a lâmina com a outra. Ele disse: isso bem sim. Agora, apenas Junho ou o sindicato do senhorio pode agir contra ela. Após o qual ele está no mesmo lugar. Disse que esperava que ele não morresse. E todos ficaram impressionados com sua conversa com o mestre Doc, virando ligeiramente para o lado com o rosto cheio de calma. Olhou para ela e disse que ela não pode ter medo. E ele vai ficar bem, ele. Então, olhou para frente com um olhar muito sério e confiante, continuando a dizer que você não precisa estar na zona verde. Para sobreviver à noite, Jay ficou em seu lugar, olhando para frente com um olhar confuso. E ficou muito surpreso, dizendo que ele era realmente tão forte quanto o mestre. Enquanto uma silhueta em roupas pretas aparecia atrás dela. Imediatamente após este, Junho apareceu por trás dela. E pé no lugar com um olhar confiante. E dizendo a ela para voltar para a sala. E ela, girando bruscamente de surpresa, virou-se para seu mestre e concordou com ele, enquanto Doc, com um olhar sério e presunçoso, continuando a segurar sua lâmina em sua mão. Ele olhou para a frente e tímido se afastou deles, voltando, continuando a manter uma mão no bolso e o outro segurando a lâmina, abaixando em seu ombro. E John, com um olhar arrogante, virando um pouco para o lado, disse que ele aparentemente iria lutar contra monstros. Após o qual ele imediatamente acrescentou que morreria. E todos os seus companheiros também. E Doc, em pé no mesmo lugar, encolheu os ombros e inclinou a cabeça um pouco para a frente. Olhou na frente dele com um sorriso presunçoso. E disseram que veriam. João olhou para baixo com um olhar arrogante, em frente através de seu cabelo,
e simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto a luz verde fraca iluminava seu rosto. Imediatamente após isso, ele se virou e se afastou na outra direção, mantendo as mãos nos bolsos. E Doc, voltando bruscamente, olhou para frente com um olhar calmo, continuando a segurar a lâmina em sua mão. E ouvi sons de que isso era algum tipo de bobagem. Os companheiros do Doc estavam se aproximando dele. E Von estava claramente muito dividido por algo, com a boca aberta em insatisfação. Segurou uma lâmina na mão e disse que 2.000 moedas por noite é algum tipo de piada. Eles provavelmente ainda precisam acertá-los na cabeça. Por Rian com um olhar confuso, segurando um enorme escudo de metal na frente dela. Dirigiu-se a ele e Sam, com um olhar obviamente culpado. Ficou no meio ao lado de Gil, que estava segurando sua arma feita de ossos de monstro, diretamente na frente dele, e juntando as mãos. Disseram que não encontraram o quarto. O cara na zona verde parecia vacilar, de não entender a situação, e segurou o bastão na frente dele, enquanto os companheiros do Doc continuaram a discutir. Yvonne disse em voz alta que sabia o que aqueles caras fizeram. E ele imediatamente disse a ela que eles aumentaram o preço em 4 vezes. E ela ficou muito surpresa e disse que ele aparentemente já sabia disso. Rian se virou e olhou para o cara, que estava na zona verde, com um olhar confuso, segurando um bastão na frente dele. E Sam virou-se para o Doc e perguntou se ele encontrou alguma coisa. E ele respondeu que não encontrou nada. Após o qual Doc de repente levantou a mão. Mostra 2 dedos. E disse que agora eles têm 2 opções. Companheiros do Doc ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. E ficou em seu lugar confuso, pensando em 2 opções. Enquanto Doc continuou a mostrar 2 dedos, ele continuou a ficar no mesmo lugar. E disse que o primeiro era simples e permitiria que todos sobrevivessem. Yvonne, que ficou na frente dele, dobrou ligeiramente o joelho. Disse que geralmente em tal situação, eles escolhem o segundo e o que quer. Doc, abaixando a mão um pouco mais, continuou a mostrar 2 dedos e olhou para frente com um olhar confiante, sua boca ligeiramente aberta, dizendo que o outro seria muito difícil. E havia uma alta probabilidade que alguém morreria. Todos ficaram confusos depois de ouvir as palavras. Até Ian, com um olhar claramente incompreensível, disse que, se houvesse uma chance de que todos sobrevivessem, então todos devem escolher a primeira opção. Ian, com um olhar um pouco assustado, segurando as mãos no cinto, disse que concordou e o primeiro é melhor. Enquanto Sam estava no mesmo lugar, Anne olhou para frente com um olhar assustado e simplesmente permaneceu em silêncio. E Gil acenou com a cabeça aprovando. Olhando para frente, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, segurando a lâmina com a primeira mão
e mostrando 2 dedos com o segundo. Olhando para a frente com uma expressão calma em seu rosto. Sam estava muito confuso. E olhou para a frente com um olhar incompreensível. E disse que ele deveria primeiro contar a ele mais sobre eles. A escada que levou para cima foi iluminada por um escuro. Luz esverdeada. Wondok disse que sua primeira opção. E depois disso subindo e parando. Ele aponta para a frente com o dedo e diz que aqui está ele enquanto o resto sobe as escadas. Virar a cabeça para os lados. E olhou para a frente com grande surpresa. Daquele lado havia uma zona verde. 0 de 1 com uma projeção brilhante. Que se levantou e iluminou tudo ao redor. Com uma luz verde fraca. Várias pessoas armadas com morcegos e tubos de metal. Com grande confusão e medo em seus olhos. Ficou no meio de um pequeno pedaço de terra. Cercado por uma linha vermelha e um brilho verde escuro. Na zona verde 5 em 5. E Doc disse que esta sala contém exatamente 5 lugares. E as características? Os caras nele não são altos e eles podem facilmente até. No mesmo momento, eles o interromperam, virando-se para ele e dizendo que ele estava falando bobagem. Após o qual Doc, como se estivesse se retirando de tudo o que estava acontecendo, com um rosto que não expressa nenhuma emoção, virou para o lado e abriu um pouco a boca. Disse que sim. Matar essas pessoas, tomar o seu lugar. Ito-Hyan e Sam ficaram muito assustados e surpresos com o que ouviram. E ficou como se estivesse em estupor, olhando para a frente com grande mal-entendido. E o Doc continuou a dizer que esta era a opção 1. Gil, que ficou abaixo de todos, continuou a segurar uma arma, feito dos ossos de um monstro em suas mãos. E olhou para a frente com um olhar confiante. Sua boca ligeiramente aberta. E disse que se ele dissesse isso, ele estava pronto para isso imediatamente depois disso. Ele deu um passo confiante em frente, ainda segurando a arma Monstambone em uma mão. E se dirigiu para a zona verde, dizendo que ele não estava com medo e poderia fazê-lo. E Sam parado atrás dele. Olhou para a frente com um olhar cheio de condenação. E distraí-lo disse que não era necessário. Von virou para o lado, colocando as mãos na frente dela, com uma expressão claramente insatisfeita em seu rosto. Olhando um pouco mais alto e disse que ele pensou que eles não sabiam sobre este método. E Doc que continuaram no mesmo lugar. Virou a cabeça na direção dela e segurando a espada com uma mão e colocando o outro nos bolsos. Ele disse que essas pessoas provavelmente mataram alguém para ocupar a sala e é óbvio que eles também não seria capaz de chegar ao fim sem baixas. Enquanto Sam parou Gil imediatamente depois disso. Von, que estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo. E as palavras que ela ouviu. Abriu bem a boca de descontentamento. E chamou seu nome, após o que ela
inclinando-se para frente um pouco, levantando a mão contra o peito. Olhou para frente com um olhar confiante e disse que muitos morreram de sua mão na estação Gumo. E ela fez isso de sua própria vontade. E não se arrepende de jeito nenhum. No entanto, depois do qual, ela começou a se lembrar dos eventos do passado. Quando ela se sentou no meio da estação de joelhos. E ao lado dela estava sua lâmina, feito do osso de um monstro. Enquanto um grande número de cadáveres de pessoas jazia ao redor. E tudo estava coberto de sangue. E ela continuou a dizer que já tinha matado. Mas isso não significa que ela gosta. Von levantou a cabeça um pouco mais alto. Anne olhou para frente, com o rosto dela mostrando nenhuma emoção. E sangue escorrendo por sua bochecha. Como ela continuou a dizer que ela não queria se tornar um monstro. Von ficou com um olhar claramente descontente. Rangendo os dentes, inclinando-se um pouco para frente na frente do Doc. E ela ficou parada e olhou para ela com um olhar calmo. E nada aconteceu de repente. Parado atrás, aquela que estava tremendo violentamente de sua própria raiva. Hyan, que estava olhando para frente com um olhar confiante. Disse que eles poderiam então escolher a opção 2. Doc continuou a ficar em seu lugar, com uma mão no bolso, diretamente na frente de seus aliados, e sorriu um pouco, enquanto ele olhava para frente com um olhar de aprovação, depois do qual ele fechou os olhos e abaixou a cabeça um pouco para o lado e disse que os entendia. Depois do qual, ele acrescentou bruscamente que então eles poderiam usá-lo. E seus companheiros ficaram em seus lugares. Suas bocas se abriram de surpresa. E ficaram muito intrigados com as palavras que ouviram. Imediatamente após isso, Von riu contente e sorrindo amplamente. Olhou para frente com um olhar de aprovação, entendendo a situação atual. Von se aproximou dele e, com o rosto cheio de insatisfação, bateu nele com a palma da mão e disse que sabia. Então ele aparentemente estava testando-os ou algo assim. E Doc e pé no mesmo lugar, com a mão estendida para o lado. Mas ele tremeu com um olhar incompreensível das palmadas que recebeu. E disse que não era um teste, e ele estava com dor. Enquanto Ian e San simplesmente ficaram em silêncio em seus lugares e assistiu o que estava acontecendo. Imediatamente após isso, eles viraram um pouco mais para o lado e disseram que não importa que escolha eles fizeram. Gil ficou ao lado dele e um pouco abaixo. E continuou a segurar uma arma, feito dos ossos de um monstro com as duas mãos. Após o qual Doc acariciando o menino, abaixando a outra mão ao longo do corpo. Disse que o respeitaria em qualquer caso. E o resto de seus companheiros estavam ao lado dele. E ficaram satisfeitos com o que ouviram. Após o qual, virando a cabeça ligeiramente para o lado, ela olhou para frente com um olhar autoconfiante e abrindo a boca levemente. Disse isso, ok, já que decidiram que a opção 2 era melhor. Então eles devem se lembrar que eles devem seguir suas instruções. As paredes no corredor desta estação de metrô
Estavam todos manchados de sangue, enquanto o som da voz do Doc ecoava através dele, que continuou a dizer que mesmo que parecesse absurdo,